Olá, boa noite, paz do Senhor. Estamos entrando aqui para mais um vídeo da nossa série Pais e Filhos, e eu peço que você assista até o final o vídeo, compartilha, deixa seu like, nos ajuda a levar mais pessoas, né? Porque o conteúdo é um conteúdo bom, né? Coisas que precisamos para o dia a dia. Então, eu peço a ajuda de vocês que ajude nós a levar mais pessoas. E o título do nosso tema de hoje é Ensine-nos a tratar as outras pessoas com respeito. É comum nos dias de hoje ver crianças, adolescentes, até mesmo jovens, tratar as outras pessoas com grosseria, com estupidez, com desrespeito, independente de ser pessoa mais velha, da mesma idade. O vocabulário deles é tão habitual que já virou rotina na linguagem deles. Se dirigirem às outras pessoas com palavras de baixo escalão, não ter respeito por ninguém. A forma que se dirige a outras pessoas, às vezes mais velhos ou até autoridades, vamos dizer assim, que estão acima deles, pais, professores, com palavras que não condizem com uma pessoa que tem respeito. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sabe, é só quem vai nos colégios ou lugares que tem aglomerado de adolescentes, crianças, que ali nós vemos absurdos. Pessoas que faltam com respeito, que xingam, que... Sabe, é coisa assim que parece que aquilo alegra eles fazer isso, sabe? É espantoso, porque eles tratam pessoas mais velhas como se estivesse falando com colegas, quando na verdade deveria respeitar até mesmo os colegas, quanto mais a professora, os pais, independente. Mas cabe a nós, como pais, ensinar para os nossos filhos a maneira correta de tratar as outras pessoas, seja colega, seja... não importa, entre irmãos, precisa haver respeito, porque quando leva isso para a juventude, fica mais difícil, porque acostuma aquelas palavras vulgares, a forma de tratar as outras pessoas, não se fala mais senhor, senhora, você, velho, velha, não existe aquele respeito que tinha na nossa época. E nós precisamos ensinar para eles a forma correta. Certo que muitas vezes nós ensinamos em casa. Eu vejo aqui com as minhas filhas é uma luta, porque eu em casa eu ensino a forma correta, mas elas vão para a escola, elas ficam na companhia de outras, apesar de elas não se enturmarem, mas estar junto, e acaba acostumando com aquele palavreado errado, e às vezes elas soltam alguma coisa, opa, parou por aí. Eu não aceito. Palavrão, falta de respeito, seja uma com uma outra ou com outras pessoas, tô sempre corrigindo isso, sabe? Você tem que ter firmeza no corrigir e não aceitar.
Mas tem um outro porém. Se você mesmo faz isso, como você vai chamar a atenção do teu filho? Você precisa ser exemplo, dar exemplo para eles, porque se você quer que ele te respeite, você tem que ensinar ele a respeitar. Agora, se você pega e xinga ele, fala palavrão para ele, como que você espera que ele reaja? Como que ele se expresse, se é o que ele está acostumado a ouvir? Também tem os meios de comunicação, internet, em tudo. No que eles estão assistindo, páginas que eles estão entrando, todo adolescente tem acesso à internet hoje em dia. Então fica muito fácil de acessar coisas que não deveriam estar acessando. Claro que eu sou da opinião que eles têm que saber onde está o perigo, onde não está, mas não participar do que é errado, sabe? Que existe uma distância entre você saber o que acontece e você viver lá, viver o que estão fazendo, imitar o que está sendo feito. Sem contar que quando proferem palavras ruins, sabe quando você fala alguma coisa para alguém, você lança palavras para alguém, você tá como se você arremessasse uma pedra para o alto, esperando que ela fique lá, ela não vai ficar. Quando ela retornar, ela vem com bem mais força. E se te acertar, você tá pego. Então, tudo que você lança sobre a vida do outro volta para você com força. Então nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Eu sempre estou dizendo para as minhas filhas, porque às vezes elas ficam estressadas com um coleguinha, ou com uma coisa, ou com outra, e na rua, às vezes a gente andando, elas ficam, se estressam com uma coisa ou com outra. Então, elas vão falar alguma coisa assim, delas lembram do que eu ensinei, delas não desejam mal. Porque eu sempre falo para elas, tudo que você desejar para os outros, que você falar para os outros, ele volta para ti. Entende? Então, tipo, ensinar que eles não devem fazer isso, porque tudo volta para eles. Ainda existe. Não são, vamos dizer, muitos, mas ainda existe alguns que têm respeito. E é tão bonito quando você ouve uma criança, um adolescente que é educado, que trata pessoas por senhorio, né? Com licença, por favor, me desculpe. São palavras essenciais para o dia a dia que temos que ensinar para os nossos filhos. Sabe, às vezes criança mesmo, recém falando, sai da frente, né? Me dá. Ah, faz isso. Ô, fulano, vai lá, fez tal coisa, né? Não sabe dizer um obrigado. Mas é lindo quando a criança ela é educadinha, que ela chega, sabe? É tão. Eu lido muito com o público, sabe? Com pessoas. Então eu acho muito bonito. Às vezes você vai falar com uma criança e aquela criança, ela. Você olha assim e fala assim: não, essa é de outro mundo, né? E às vezes eu falo com a minha filha, tipo as duas que estão em casa, que eu tô mais tempo com elas, né? E ela sempre diz assim: mãe, eu tenho vocabulário para falar com todo tipo de pessoa. Desde tipo assim, de um certo nível de acadêmico, vamos dizer, e até os mais humildes. Se eu vou falar com a pessoa que, tipo, que tem um nível acadêmico mais elevado, eu sei como falar com essas pessoas. E é como se fluísse delas, entende? É uma coisa assim que é natural delas. Às vezes elas vão falar comigo elas falam de uma forma que eu sou mãe, né? Mas para falar com outras pessoas, elas têm outra maneira de falar, né? Agora, a gente vê crianças que não importa com quem tá falando. Ah, você aí e tal, né? Vai xingando. Nossa, isso pesa bastante. Uma palavra, uma palavra, você pode mudar o dia de uma pessoa, a vida, o futuro de uma pessoa. Sabe,
Aquele dia que você diz assim: "Ah, pra mim acabou. Eu vou largar tudo. Hoje eu tô indo para o trabalho, mas eu não vou lá, vou pedir as contas, eu não quero mais trabalhar, eu cansei, eu vou largar a mão da minha vida, coisa e tal, tô desanimada por isso e aquilo". Aí você chega lá naquele lugar e vem uma pessoa que você às vezes nunca viu na frente, mas chega pra você: "Nossa, hoje você tá linda. Nossa, bom dia, tudo bem? Como é que você tá?". Eh, ou alguém chega pra você e simplesmente diz assim: "Ó, Jesus te ama". Ou simplesmente um bom dia, um boa tarde. Sabe, aquela pessoa vai olhar pra você e vai dizer assim: "Poxa, me notou, me desejou bom dia". Sabe, parece que aquilo que estava oprimindo, parece que fez assim, ó, saiu. Agora, do contrário, essa mesma pessoa vem do jeito que eu descrevi. Aí vem alguém que não tem um pingo de respeito e fala uma palavra ruim pra ela. "O que é que você tá fazendo aqui? Você não presta mesmo. Sai daqui. Teu lugar não é aqui", sabe? Sabe, o suicídio entre jovens e adolescentes é muito grande. E muitas vezes é por coisas tão pequenas. No momento que você não está se sentindo bem, parece que o mundo está em cima de você, parece que tudo desabou. E basta apenas uma gota para aquele copo transbordar. Por isso que nós devemos ser luz onde nós passamos. Nós precisamos ser luz e ensinar os nossos filhos serem luz na vida das pessoas, serem a ponte de esperança para aquela pessoa. Às vezes, com uma palavra, você pode destruir ou pode refazer o dia daquela pessoa. Sabe, há muitas casas que têm. Eu já trabalhei de doméstica. Sabe, eu tinha uma patroa, ela era muito querida, sabe? Ela. Sabe, eu tinha vergonha de sentar com ela na mesa para comer. Ela dizia assim: "Raquel, você não é minha empregada, você é minha ajudante. Se você tá qualificada para cozinhar a comida que eu como, para lavar a roupa que eu visto, passar a roupa que eu visto, arrumar a cama que eu deito, por que você não estaria qualificada para sentar à minha mesa e comer junto comigo?". Mas muitas casas, já trabalhei em casas também, que pessoas, sabe, o cachorro delas, eles tratavam com mais respeito do que a empregada. Se sobrar, você come lá na lavanderia. Eu sempre fui acanhada, sempre fui envergonhada para comer na casa dos outros ou, sabe, em público. Esse é o meu jeito. Mas enfim, já vi filho de patroa que tratar a empregada como se ela fosse um lixo. Dela tá limpando, ele tá pra lá e pra cá correndo. "Você é paga pra quê?", sabe? E a mãe chega também e xinga: "Por que tu não fez direito?". Poxa, não tá agradando? Despede. Pega outra. Ou faça você mesmo.
Eu sei que é duro, mas precisamos de mais respeito. Eu tô aqui para falar aquilo que Deus mandou falar, não para passar a mão na cabeça de ninguém. Se hoje, você que depende de uma doméstica para fazer o teu serviço, eu tô pagando, não importa se você tá pagando. Só que se ela não estiver ali, você vai ter que fazer. Sabe, queridos, o que eu quero falar para vocês é que todos têm valor. As tias da escola, sabe quando que elas são notadas? O dia que ela não tá lá para fazer preparar o alimento, para limpar a sujeira que o teu filho faz lá na escola. Sabe quando que a tua empregada é notada? Quando ela não veio para o trabalho. E o que dizer dos coletores de lixo? Muitos passam por eles e ignoram. Ah, o lixeiro. Não, ele é um coletor do teu lixo. E se ele não estivesse trabalhando? E se ele não coletasse o teu lixo? Já ouvi pessoas desprezarem uma pessoa só porque ele trabalha de gari. Tratar mal. Cadê o respeito? Na minha opinião, esses profissionais, eles merecem todo o nosso respeito. Porque se não fosse eles, o que você ia fazer com o teu lixo? Como esses muitos trabalhadores que não são respeitados. Você precisa ensinar o teu filho a tratar bem as pessoas, sabe? Ensinar que todas elas têm valor e que todas são essenciais para o desenvolvimento do dia a dia. E os moradores de rua? Muitas pessoas passam pelos moradores de rua, cospem neles. Sabe, teve um dia que eu estava trabalhando de madrugada e eu fui entregar o lanche para um cliente e de madrugada é complicado porque tem pessoas que às vezes pedem e estão quase dormindo, aí acabam apagando e não pegam o lanche. E aí eu ia passando, eu falei assim, eu vou dar esse lanche para esse morador de rua. Chamei ele estava todo ensanguentado. De pronto, o que aconteceu com você? Ele falou assim, me surraram, eu tava ali quietinho, vieram e me bateram. Meu Deus, por que uma maldade dessa? O que foi que ele te fez? Tá na hora de conscientizar os nossos jovens. Quantos mendigos que morrem nas ruas porque alguém achou que era legal fazer isso? Não parou para pensar que essa pessoa tá lá por algum motivo, ela não tá lá porque ela quer, não. Porque você tem uma casa, você tem um lar, você tem uma família, você tem um trabalho, não significa que você é melhor do que esse morador de rua. Ele é um ser humano igual você. Se você não quer fazer nada por ele, pelo menos não maltrate. Idosos. Sabe, tem pessoas que tratam os idosos como se eles fossem alguém imprestável, que não presta pra mais nada, ali só estrovando. Cadê a consideração? Você também não vai envelhecer? Todos os seres humanos, todos nós somos seres humanos, independente da tua classe social, independente do teu credo religioso, independente de qualquer coisa, se você tem ou se você não tem, se você é ou você não é. Deus, Ele não nos vê por título que carregamos. Deus não vê pelo aquilo que temos. E é assim que Ele quer que olhemos os outros. Nós precisamos amar mais
cuidar mais, ao invés de tratar mal. Sabe, as pessoas já têm os seus próprios problemas, não precisa você acrescentar mais, não. O desprezo, a arrogância. Você precisa ensinar para o teu filho que cada um tem importância. Nós, seres humanos, vivemos como em cadeia, sabe? Eu preciso de você, você precisa do outro e o outro precisa do outro. Por mais dinheiro que você tenha, mas você precisa do coletor de lixo. Você precisa de alguém que cuide das tuas coisas. Você precisa do atendente do mercado. Você precisa do entregador que vai entregar o teu lanche lá na tua casa. Tem muita gente menosprezando pessoas porque acham que estão em posição melhores do que... Só que esquece que a vida é como uma roda gigante, que um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Coloca a mão na consciência. E se você estivesse no lugar dessa pessoa? Como você se sentiria? Ensina esses valores para os teus filhos. Eu tenho certeza que podemos sim influenciar o lugar que vivemos com nossas atitudes. Precisamos ser exemplo. Deus nos chamou para ser luz. E luz, ela é para iluminar as trevas. Ah, porque eu cheguei num lugar, alguém está fazendo assim, eu vou fazer também. Cadê a tua personalidade? Ninguém faz nada se não quer fazer, porque o fulano está fazendo, não significa que você tem que fazer. Se ele se jogar, você vai se jogar também? Precisamos conscientizar nossos jovens, nossos adolescentes, crianças, para agir de forma respeitosa, a tratar as pessoas com respeito, com educação. Muitos jogam a responsabilidade na escola, mas eles não vão lá para aprender a ter respeito. Isso você tem que precisar ensinar eles em casa. É tua obrigação, pai e mãe, responsáveis, de educar, de ensinar o que é correto. Tire tempo com qualidade, ensine os princípios básicos, pelo menos. Ensine a amar o próximo, a ter consideração, ter respeito pelas pessoas, pelos profissionais de trabalho, por quem quer que seja. Às vezes você olha para uma pessoa e você julga pela aparência. Você não sabe como foi o dia dela, você não sabe o que ela está passando. Quem te deu o direito de enxotar essa pessoa? Ou fazer julgamento precipitado? Vamos tomar consciência e fazer o que é certo. Amém?